Paz e graça da parte de Deus esteja com todos. Você está no canal Salvação em Cristo. Meu nome é Sidmar Barros, para quem não me conhece. Esse é um canal onde a gente fala da palavra de Deus, tem algumas reflexões sobre também as coisas concernentes ao que está acontecendo no meio cristão, as coisas que estamos passando por esse período, né, de muita dor, né, de muita angústia, incertezas por parte de todo o povo, de toda a humanidade. Mas é um canal onde a gente tem esse momento pequeno e curto de reflexão. E hoje eu quero trazer aqui uma parte da palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Deus, ele deu uma ordem para o rei Saul, o qual o povo solicitou a Deus, pediu a Deus. Eles queriam um rei, tinham o Senhor já por rei, mas eles queriam um rei que estivesse entre eles, que eles pudessem falar com ele, a todo momento, tivesse acesso, e como se eles não tivessem acesso com Deus, né? Mas eles pediram para Deus um rei ao qual estivesse à frente do povo. E o povo, então, pedindo para Deus, Deus mandou que ungisse Saul como rei de Israel. E Saul era um homem que era um bom guerreiro, era um bom soldado. E quando ele chegou para reinar, ele ganhou as batalhas, ganhou muitas guerras, era um homem temente a Deus, mas como toda operada carne, né, irmãos? Toda carne que ao longo do caminho ela vai se distanciando e vai deixando de dar ouvido às coisas de Deus, à palavra de Deus, vai deixando de ouvir, né, inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ele foi se distanciando de Deus e automaticamente ele foi se inclinando às vontades da sua carne. Ele foi deixando que as vontades da carne ocupassem mais o tempo dele do que mesmo o seu reinado. Era um rei que começou a deixar o povo vivendo um pouco que perdido, sem um comando, né? Saul começou a ficar mais nos deleites da carne, era um homem que gostava muito de mulheres, tinha muitas concubinas, e foi ficando muito ocupado com coisas que não diziam respeito ao reino, e sim coisas particulares. Ele começou a olhar mais para a vida particular dele, perdendo aquela guia espiritual a qual ele tinha quando começou a reinar, né? Começou a reinar, começou o seu reinado. Ele era um homem temente a Deus e que fazia tudo segundo a palavra de Deus. Mas ele começou a se perder, né? A verdade é essa. E aqui Deus manda, depois de muitas vezes que ele não fez a vontade de Deus conforme Deus mandou, Deus, ele não tirou o reino de Saul na primeira vez que Saul pecou contra Deus ou errou com Deus, né? Desobedecendo a tua palavra, a tua ordem. Não. Deus, ele deu várias oportunidades para Saul. E Saul em todas foi reprovado. Até o dia que Deus pediu para que ele fosse até o povo de Amaleque, os amalequitas, que tinha um rei por nome Agag. Esse rei era um rei mau, muito temido na época, e ele perseguia Israel, matava cristão, fazia barbaridades com aqueles que caíam na mão do seu exército. E assim Deus ordenou a Saul, falou: prepare o povo, prepare o exército e sobe aos amalequitas e mata todos, não escapa nenhum, inclusive o rei Agag. E não quero despojo de lá, não quero nada daquela cidade, ponha fogo em tudo.
e subiu o povo de Israel no comando de Saul, né? E aqui diz no versículo, vou ler do versículo 10 em diante, ele já havia poupado, os soldados estavam determinados, sabia que rei Agag precisava morrer, né? O filho de Saul também sabia, Jonatas, e falou: pai, rei Agag precisa ser morto. Deus mandou matar todos. Não, vamos levar rei Agag. Não sei se o intuito de Saul era pegar os despojos, pegar as riquezas, que era um povo próspero, porque vencia muitas guerras. E naquele tempo o povo vencia a guerra, o povo pegava todos os despojos da cidade, né? Inclusive ouro, prata, animais, vacas, ovelhas, tudo que tinha na cidade eles pegavam os despojos. Então ele pegou as melhores vacas, né? E trouxe consigo também o rei Agag. Então, deixando de obedecer à voz de Deus. Então o homem, ele às vezes ele se coloca acima de Deus quando ele não obedece à voz de Deus. Porque se Deus ordenou, se Deus deu uma palavra, tem que ser cumprido conforme a vontade de Deus. Nós não podemos passar acima da vontade de Deus e cumprir segundo a nossa vontade, né? Foi como foi dito aí num dos cultos, né? O líder, infelizmente, falou dessa forma: Deus perdoa, Deus pode perdoar, mas aqui na igreja não toca mais e nós não perdoamos. Aqui não está perdoado. Quer dizer, então Deus ele está abaixo da palavra do homem. Se Deus perdoa e Deus mandou perdoar, quem é o homem para falar que não perdoa e aqui não vai ter perdão? Então é bem complicado. É uma comparação, irmãos, de tempos diferentes, mas acontecendo a mesma falha humana. O homem passando na frente de Deus, né? A palavra de Deus ficando abaixo da palavra do homem, daquele que exerce um poder e uma influência sobre o povo, né? Porque ocupa um lugar de destaque, porque ocupa um lugar aonde o povo dá ouvido à sua voz. Então ele faz da sua voz a voz de Deus, mas não é, nem chega a ser parecida. A voz de Deus é aquela voz que cumpre com a verdade, que está dentro do que Deus quer, dentro da palavra de Deus. E aqui então no versículo 10 diz assim: Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Quer dizer, ele era pequenino, mas Deus o fez rei de uma nação, que era um cargo muito importante, era um cargo totalmente importante naquele tempo, e era um cargo máximo. O rei, ele ordenava muita coisa, ordenava tudo, né, para um povo. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles,
Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém disse Samuel: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ela também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor. E as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Viu aquilo? Ele traspassou, ele se fez mais altivo que Deus. E aí ele traspassou, ele falou que traspassei o dito de Deus. Deus disse algo e ele não fez. E fez ainda ao contrário. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se sair, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tens rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Ali ele assinou a sua sentença, né? E ali foi determinado e sentenciado o fim do reinado do rei Saul, porquanto já tinha desobedecido por várias vezes a palavra do Senhor. E hoje nós vemos isso também. Ele traspassou porque ele ouviu o povo, mas ele não ouviu só o povo. Ele também olhou pelos despojos que tinha, pelo ouro, pela prata. E alguma coisa ele ia fazer, alguma aliança, alguma coisa mais com o rei Agag. Senão não teria motivo para que ele poupasse a vida dele e levasse ele para cativo junto com o povo. Levou ele como um prisioneiro, digamos. Mas era um homem que possuía muitos bens, era um homem muito rico. Né? Os amalequitas ganhou muitas guerras e tinham muita coisa. Eles tinham muita coisa em ouro, em prata. E ninguém sabe se ao certo o que passou pela cabeça do rei Saul naquele momento, naquela época, naquela data. Somente Deus. Né? E assim depois, o próprio Samuel, depois de toda essa conversa, ele mandou trazer o rei Agag. E ali mesmo ele concluiu o que Deus tinha mandado fazer, matou o rei Agag e, na verdade, despedaçou ele, né, ao fio da espada. Mas o que eu quero trazer com essa reflexão aqui dessa passagem é que ele, pelos despojos, por tanta coisa, ele deixou de lado a palavra do Senhor. E hoje estão deixando por templos luxuosos, por tantas outras coisas, dízimo, oferta, coleta, por tantas coisas, estão deixando de lado a palavra de Deus, estão passando por cima da palavra de Deus, para que tenham posses, tenham poder. O poder hoje é o que está em primeiro lugar para o homem, e não as almas que necessitam de salvação. Então, hoje, o Evangelho, ele é lido
às vezes ele é falado por alguém e poucos têm interesse no Evangelho, dão importância para o Evangelho, porque hoje eles querem ganhar dinheiro com o Evangelho e não salvar almas com o Evangelho. Inverteu-se valores. Hoje a alma não tem valor. O que tem é o bem material, mas se puder pregar o Evangelho para se angariar algo, melhor, né? Então é muito difícil. Hoje está muito difícil. É mais uma reflexão para nós. Vamos ficar firmes em Deus. E Cristo Jesus, Ele nos dará sempre a guia no que temos que fazer e de que maneira temos que agir diante de qualquer situação, não deixando nunca que o nosso coração seja corrompido por esse século presente. Fiquem comigo, estarei sempre com vocês e Jesus estará sempre conosco. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos.